Então, pessoal, para nós podermos estudar do ponto de vista termodinâmico, né, os motores de combustão interna, nós precisamos usar modelos por ciclos, né, os processos que o fluido de trabalho vai sofrer. E a gente vai usar ciclos ideais que são um pouco mais simplificados do que os ciclos reais. Mas é importante nós entendermos o que exatamente está implícito nessas hipóteses de que o ciclo é ideal e que hipóteses vão ser usadas em todas as análises que são feitas geralmente em relação a motores de combustão interna. O ciclo mais ideal possível seria o ciclo de Carnot, né? O ciclo de referência do ponto de vista termodinâmico. Né? O ciclo de Carnot está colocado aqui nessa figura da esquerda, onde ele tem quatro processos bastante definidos. Né? Então, começando aqui no ponto 1, que seria esse ponto aqui, existe um fluido aqui dentro desse pistão, né? Aqui imaginem que é uma peça de um motor de combustão mesmo, né? Um fluido aqui, onde o pistão vai fazer esse movimento aqui, e aqui ele vai acionar um virabrequim, por exemplo. Né? Então aqui ele está numa temperatura alta, numa pressão alta. A gente vai colocar esse fluido em contato com uma fonte de energia, né? Um reservatório térmico na mesma temperatura em que o fluido está. E a gente vai permitir o fluido se expandir. Né? Ele está numa pressão aqui maior do que a pressão externa, então ele vai querer se expandir. Só que a gente não pode deixar a temperatura abaixar. Então, ele tem que estar sempre isotérmico com a fonte. Né? É o que aparece aqui, né? A temperatura está constante ao longo desse processo. Tá? Então, esse processo tem que ser feito de maneira muito devagar, porque eu não posso ter instabilidade. Né? Eu tenho que expandir um pouquinho, a temperatura vai querer abaixar, porque ele está se expandindo. Eu não posso. Daí eu transfiro um delta Q aqui, né? Eu transfiro uma quantidade bem pequena de energia e espero estabilizar a temperatura. Daí eu deixo expandir mais um pouco. Transfiro mais um pouco de energia, estabiliza a temperatura. Né? Na realidade, né, ele seria uma coisa assim, né? Se expande assim, né? Mas se a gente fizer isso num intervalo muito pequeno, né, ele vai seguir essa reta aqui. A gente vai se expandir até a variação que a gente quiser, né? Vai se expandir uma determinada quantidade do volume que a gente quiser, tá? Depois a gente vai continuar se expandindo, né? Ele se expandiu aqui até aqui, né? E agora a gente vai até aqui, né? Aqui seria o ponto final, né? Onde eu não tem mais espaço para o pistão expandir, tá? Então a gente vai deixar ele se expandir até a temperatura da fonte fria, né? A gente vai deixar a temperatura baixar, só que aqui não tem transferência de calor, né? Aqui o sistema está todo isolado, tá? Então ele vai fazer isso, né? Sem calor, de maneira reversível, ele vai voltar para o ponto 3. Daí a gente vai fazer o processo contrário, né? A gente vai comprimir de maneira muito devagar, mantendo a temperatura constante, e depois a gente vai terminar de comprimir, né? Seria esse processo aqui que eu falei, né? E depois a gente vai terminar de comprimir, tá? Então tem dois processos de expansão, dois processos de compressão. Deu para perceber que eu enfatizei muito essa questão do tem que ser muito devagar, né? Esses processos isotérmicos aqui, eles são muito difíceis de fazer na prática, né? Eu não posso deixar a temperatura mexer ao mesmo tempo que eu estou transferindo calor e está se expandindo, né? Então tem que ser feito de maneira muito controlada. E é por isso que eu falei aqui em cima que o ciclo de Carnot não representa o funcionamento de motores de combustão interna, né? Ele é muito lento. Os motores de combustão interna precisam trabalhar em rotações muito altas, né? Esse movimento tem que ser muito rápido, tá? Então, o ciclo de Carnot é o ciclo mais eficiente entre duas temperaturas, mas ele não serve para a gente usar como base para motores de combustão interna, tá? Então, se a gente analisar realmente como é que o motor deve funcionar, né, ele tem esses processos de combustão aqui que são muito
abruptos, né? A temperatura varia muito abruptamente, não é isso que está acontecendo aqui, né? Essa relação aqui, ela não existe, né? O processo de combustão é muito irreversível, né? E o ciclo de Carnot é totalmente reversível, tá? Então, a gente precisa de ciclos ideais, né, representações idealizadas, mas do funcionamento real do motor. Tá? O motor não vai seguir o ciclo de Carnot. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar ciclos que são internamente reversíveis, como o ciclo de Carnot. Então, sem nenhum tipo de atrito, né, sem nenhum tipo de gradiente interno ali, de pressão e temperatura, e nós vamos assumir que os processos eles vão ser quase estáticos. Tá? Daí parece ilógico, né, mas a gente já vai ver isso. Então, as propriedades são todas uniformes no sistema, né? Aquilo que eu falei, não tem nenhum gradiente. Mas a diferença dos ciclos ideais que nós vamos usar em relação ao ciclo de Carnot é que eles são externamente irreversíveis, né? Principalmente considerando transferência de calor entre uma fonte e o fluido, com uma diferença finita de temperaturas. Tá? Então, assim, a gente vai usar modelos que são quase estáticos, né, que a gente já sabe que não vai ser. Mas a gente vai, de certa maneira, relaxar esse problema assumindo que não, tem uma diferença de temperatura, né? Eu não preciso me preocupar em manter a transferência de calor isotérmica, tá? Isso não vai acontecer. Então, eu já descarto de cara esse modelo. Então, nos ciclos ideais, nós vamos assumir o que nós costumamos chamar de hipótese do padrão a ar frio, que é o seguinte: a gente vai considerar que nosso fluido de trabalho dentro de cada cilindro do nosso motor é um gás ideal num sistema fechado. Tá? Primeira hipótese. Então, todos os processos de gás ideal. Os processos são internamente reversíveis, conforme aquilo que eu falei. Né? Então, não tem nenhum tipo de atrito nem desequilíbrio. Em relação à combustão, daí é importante. Né? A gente vai assumir que não é o fluido, não é esse gás ideal aqui que está sofrendo a combustão. Não. Aqui seria essa situação aqui. Né? Existe uma câmara de combustão, entra ar, entra combustível e eles se misturam e vão gerar uns produtos de combustão. Eles vão sofrer uma reação. No ciclo ideal, a gente não assume isso. A gente assume que o fluido é ar apenas e que existe uma separação. Né? O combustível fornece calor para o ar numa corrente separada. Tá? Isso facilita bastante os nossos cálculos. Então, a combustão é isso, né? Um fornecimento de calor num sistema fechado a partir de uma fonte quente. Tá? Não existe mistura. O processo de exaustão, né, onde a gente jogaria fora, né, os produtos da combustão, ele é substituído por um processo de rejeição de calor a uma fonte fria. Isso é o padrão a ar, né? Essas 4 hipóteses aqui. Tá? Né, isso é o padrão a ar. Né? Substituir uma mistura por um ar, né, muito bem definido. Existe uma quinta hipótese, que daí é o padrão ar frio, né? Que é assumir que o calor específico do ar ele é constante e é igual ao valor na sua temperatura ambiente, tá? 25 graus Celsius. Essa definição de calor específicos é bastante importante, né? A gente vai usar bastante essas definições nos cálculos que a gente vai fazer, tá? Então, lembrem da definição de calor específico, né? Imaginar que a gente tem aqui uma determinada massa de fluido, né? E a gente entrega calor até essa massa unitária sofrer uma variação unitária de temperatura. Né? O quanto de calor que tem que ser entregue é o calor específico. Daí, esse processo pode ser feito de duas maneiras. Né? Ele pode ser feito a volume constante, onde vai ter o calor específico a volume constante. Né? Ou ele pode ser a pressão constante. Né? Eu deixo o volume variar, mas a pressão é constante. Tá? E daí o Cp ele é maior do que o CV, né? O calor específico, a pressão constante. Tá? Termodinamicamente, nós temos essas relações aqui. Né? O Cp é a variação da entalpia com a temperatura, mantendo a pressão constante. E o CV é a variação da energia interna com a temperatura a volume constante. Tá? Isso são relações que valem para
todas as substâncias, né? São relações termodinâmicas. Existem outras duas grandezas que a gente vai trabalhar, que é o K, que é a razão de calores específicos, e né, isso aqui sempre é maior do que 1. O que equivale a dizer que o R, que é a constante do gás, que é a diferença de Cp e Cv, também é maior do que zero. O Cp sempre é maior do que o Cv, porque o Cp ele contempla esse trabalho aqui. Né? Se eu quero aumentar a temperatura na mesma quantidade nesse e nesse processo, aqui eu preciso de mais energia, porque eu estou perdendo energia por trabalho. Né? Então o Cp é maior, né? ele leva em conta isso. Tá? Como a gente vai trabalhar com gás ideal, a gente ainda pode fazer uma simplificação, que é a energia interna e, por consequência, a entalpia dependem apenas da temperatura. Né? Então isso aqui não vira mais uma diferencial parcial, né? Mas uma diferencial exata. Então a variação de entalpia é o Cp/dt, né? Não existe nenhum outro termo aqui de gás ideal. Né? Mantendo a mesma temperatura, variando a pressão de gases ideais, não altera a energia interna. Tá? A energia interna só é função da temperatura.